convidado aí, amor de humorista, é verdadeiro, viu? Como os outros, mas ele é mais ainda. Olha, meu convidado agora é o Jean Siegel. Eu sempre tive vontade de bater um papo com o Jean. Eu sigo o Jean em todas as conferências que ele vai, participa, nos eventos como da Wise, que ele também é parte, né, que a gente vai falar aqui hoje. Ele é montanhista, ele fala sobre empreendedorismo, inovação, acima de tudo criatividade. Ele é cofundador de uma escola de criatividade. Ele pensa um modo da educação, não só no Brasil, mas no mundo, porque ele está conectado a várias ideias que nos mostram novos caminhos, caminhos que já eram apontados, mas que foram acelerados e que agora deixam de ser atalhos e a gente precisa pegar essa estrada de verdade. E aí, na última vez que eu vi o Jean falar, ele falou sobre um tema muito bacana, que é quais são os caminhos dessa liderança da liderança que evolui. E ele vai fazer uma exposição que será um presente, eu tenho certeza. Mas antes de começar a entrevista, eu queria dar o meu boa noite, dizer obrigada pelo seu tempo, pela sua agenda e pela sua atenção ao nosso programa e aos nossos telespectadores e internautas. Sigam. Imagina, Maia, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui ao vivo. E sempre bom poder falar um pouco sobre essas novas habilidades que está todo mundo tendo que enfrentar e tendo que talvez despertar um pouco de habilidades que estavam escondidas, mas que nós todos temos, e vai ser um prazer falar com vocês sobre esse assunto. E você vai falar sobre uma coisa que nós somos habituados culturalmente, até pela nossa formação, de ouvir que líder é o líder político. Né? Líder, a gente até falava de líderes em escala global. Eles, inclusive, estão mais escassos. Né? Antes a gente tinha mais líderes em escala global. Mas também a gente viu uma valorização dos líderes locais, comunitários, dos líderes em outros níveis que também são relevantes. Né? E nós nos vimos, muito mais que isso, tendo que ser líderes de nós mesmos, porque nós nos tornamos empreendedores das nossas carreiras, independente se a gente trabalha de um modo ou de outro, na hard economy ou na soft economy, nós tivemos que assumir esse papel de liderança. E agora, particularmente. E aí, quando eu vi você falar, assim, você fez umas conexões na busca de líderes que eu fiquei impressionada. Assim, muito bacana de ver. E eu queria começar com você exatamente sobre isso. Nunca foi tão difícil, apesar de toda essa jornada, essa linha do tempo que eu citei, a gente ser líder. Por quê? O que nos falta? O que nos impede, Siegel? Isso é importante, essa reflexão, porque muitas pessoas realmente relacionam liderança a uma liderança apenas executiva, né? Quando eu pergunto para alguém o que é um líder para você, muitas pessoas respondem: o líder é o líder daquela empresa do Vale do Silício, é um líder político. Existe muito essa relação da liderança executiva, organizacional. Mas antes de tudo, um líder é um ser humano, né? Seja uma liderança feminina, masculina, o líder é um ser humano. E a gente precisa entender que cada pessoa, independente da área que ela atua, ela possui habilidades que podem ser despertadas para que ela realmente desenvolva a sua atitude autoral. Eu gosto de usar muito mais o termo atitude autoral ou capacidade de realização do que apenas liderança. Porque, veja, quando a gente fala de líder, né, se eu pergunto o que é um líder para você, muitos respondem: o líder executivo, né, o Steve Jobs, e tem aquele líder que eu conheço da empresa tal. E aí eu reforço a pergunta: mas o que é um líder? Ou, além do líder organizacional, que líder você diria? Aí as pessoas começam a responder: tem um líder político, tem um líder religioso, um líder espiritual. Aí alguém responde: o líder pode ser meu pai, a minha mãe, a minha avó, meu avô. E aí que eu começo a propor, nos trabalhos que a gente realiza com organizações, de quebrar um pouco esse rótulo da liderança executiva. Né? Porque, afinal de contas, o líder executivo ele chegou lá não por acaso, como outros líderes em outras áreas, mas no final a gente chegou a uma conclusão que eles desenvolveram habilidades muito importantes de liderança que, no fundo, todos nós possuímos e podemos desenvolver também, que é importante para a nossa vida profissional e pessoal. Né? Talvez eu não seja um líder empresarial, mas eu vou ser um líder, como eu sou de comunidade, eu vou ser um líder, um microempreendedor, um líder educacional, um gestor educacional. Então, eu preciso desenvolver para que eu seja também autor da minha própria liderança. Então, e aí, nesses últimos anos, quando eu falo nem o ano atual, um ano de pandemia complicadíssimo e tal,
mas já com longa data, já uns 20 anos para cá, pelo menos, as mudanças são muito velozes no mundo. É um mundo muito mutante, muito instável, muita incerteza acontecendo, né? Muita crise de confiança entre as pessoas, entre as organizações. E aí tem sido exigido que não só líderes, mas todos os profissionais comecem a repensar suas habilidades, né? A querer aceitar, a entender que é preciso aceitar algumas mudanças que já são exigidas já há algum tempo e que agora, com esse momento complicadíssimo que a humanidade vive, essas mudanças são só aceleradas, né? Então, por isso que a gente traz muita visão do que caminhos a gente pode trazer para que não só um líder executivo, um empreendedor, um líder religioso, um líder, pessoas de qualquer área e perfil profissional podem usar a sua capacidade, suas habilidades, que talvez elas não estão atentas para que elas desenvolvam isso pessoalmente. Engraçado que ouvindo você falar, eu vejo muito do montanhista, do aventureiro, do cara que se lança, né? E eu vejo você falar e eu fico pensando, eu fiquei fazendo aqui uma retrospectiva nesse ano de 2020 de líderes que eram líderes e deixaram de ser e de pessoas que não eram líderes e passaram a ser. Por múltiplos fatores, né? Então houve uma dança aí de peças, né, nesse tabuleiro, que é interessante. Na última palestra que eu vi sua, a gente tomou a liberdade e pediu autorização ao Siegel, que ele faz palestras pelo Brasil inteiro, muito embora atualmente, remotamente, faz fora do Brasil também, mas você mostrou alguns slides que eu vou compartilhar, são slides do Siegel, que são interessantes, que um pouco você já abordou, mas eu queria saber se a gente podia pegar um desses pontos, que é da centralização à confiança. Você falou da economia da confiança, da falta de controle. Pode colocar o slide, produção, por favor. A maturidade emocional, obrigada. Da arrogância à inspiração, da racionalidade à espiritualidade, da rigidez à fluidez e adaptabilidade, da imposição ao exemplo. Olhando assim, Siegel, organizado, parece fácil, mas não é. Né? Tanto que você botou ali os asiáticos, né? Que são bem focados no teu slide. Né? Eu entrevistei uma judoca piauiense que foi medalha de ouro numa Olimpíada, e eu perguntei quem é seu maior adversário. Eu achei que ela fosse dizer que eram os asiáticos, né? Porque as adversárias dela no ranking eram os asiáticos. Ela disse, sou eu mesma. Então, acho que é muito o que você fala, né? Fala um pouco sobre esse slide para a gente. Isso é uma... A gente chegou nesse slide que é quase um resumo do que a gente entende. E quando eu falo a gente, tem algumas pessoas que trabalham com parceiros que trabalham comigo nessa ideia de discutir um pouco mais a fundo liderança. Inclusive, um deles, que trabalha um pouco a gente sobre líder consciente, né, faixa preta de jiu-jitsu, estuda culturas guerreiras há muito tempo. Então, a gente tem que aprender muito também, obviamente, com a cultura oriental, nesse aspecto, talvez, de mais fluidez, de mais olhar por todo, holístico, não a cultura ocidental que tem um lado muito mais pragmático, né? A gente tem um lado muito mais pragmático, mais foco, mais objetivo. Já a oriental tem uma visão muito mais ampla de que impacto eu estou causando na minha comunidade, como é que isso está afetando o outro. Então a gente buscou alguns parceiros para trabalhar esses caminhos com a gente, porque eu sempre falo o seguinte: não existe um caminho único, um caminho de verdade para um novo líder, para o líder atual, para o líder que evolui, digamos assim. Não estou dizendo que a liderança tradicional é ruim, nem que a liderança super moderna e inovadora também é ruim. Não, pelo contrário. É preciso a gente se atentar que dessa como da fluidez, né, a adaptabilidade, é muito difícil hoje um líder ele tomar conta de tudo sozinho, centralizar todo o poder num mundo que exige colaboração o tempo todo, é um mundo que exige muita rapidez em decisões, é um mundo de alta informação em que a empresa hoje, por exemplo, a marca dela não pertence mais a ela apenas, pertence a todo mundo. Todo mundo sabe o que aquela empresa está fazendo. Ela sabe o que ela está fazendo de bem ou de mal para uma comunidade, por exemplo. As pessoas estão muito mais conscientes. Então, para um líder hoje, né, ou líderes, digamos, tem um cargo de liderança, seja um médio, né, ou alto cargo de liderança, ele é muito arriscado ele tomar por si essa centralização de poder, até porque as pessoas já estão enxergando um mundo diferente. Elas querem autonomia, elas querem novas responsabilidades, elas querem desenvolver talentos próprios.
É verdade isso. Tanto que eu tenho 2 filhas, que elas já estão buscando novidade, sabe? Já estão buscando... Oi, desculpe, caiu a minha Não, tudo bem, pode continuar, novidade, a elas gente estão está habituado. buscando... Elas estão buscando o novo, elas já começam a questionar. Nossa, eu nunca vou trabalhar numa empresa assim, que se diz machista, eu nunca vou trabalhar numa empresa assim que é só um autoritário demais. Então, existe uma geração muito mais atenta já, Não é inclusive. só a empresa que escolhe você, na verdade, você escolhe a empresa. Né? Acho que isso é bacana de dizer. E eu acho que um líder, muito mais do que habilidades profissionais, ele muito provavelmente ele tenha que ter mais habilidades humanas, que nascemos com elas e a gente precisa, acho que, desenvolver. E aí, no recorte que você faz das suas palestras nacionais, eu achei incrível, porque vocês foram buscar inspiração em líderes que você olha assim e pensa, caramba, por que eu não vi isso antes? Roda pra gente quais são as inspirações. Que vocês estudaram cultura de liderança e vocês mapearam no mundo, numa linha do tempo que é passado, presente, que aponta para o futuro, que modelos de liderança a gente pode olhar e que pode ser uma referência. Acho que a produção pode soltar aí pra gente, já mostrando esses modelos, produção, que eu acho que são bem bacanas da gente mostrar. E você já pode começar a falar, Sigel. Ótimo. Então, a gente foi buscar realmente, diante nosso desafio de ir mais a fundo no que é liderança, que culturas podem nos apoiar, a gente realmente foi buscar algumas inspirações e estudos, contando realmente lideranças, culturas de liderança muito antigas até, que podem nos dar um pouco mais sobre criatividade, sobre adaptabilidade, sobre cultura de engajamento de pessoas. Então a gente foi desde a cultura, a gente fala cultura de sabedoria, né, dos gregos, da filosofia grega, da escola clássica grega, onde permitiu que as pessoas conversassem, que as pessoas colocassem suas opiniões, que as pessoas colocassem suas críticas, por exemplo. Né? A gente vai das culturas orientais, os grandes mestres orientais, desde a cultura samurai, que um colega nosso, Fernando Bellato, traz muito brilhantemente um pouco como se posicionar diante de desafios e conflitos. E a gente trouxe, inclusive, várias culturas de povos muito antigos, tribos indígenas, e culturas de sabedoria, de conhecimento, que podem nos dar respostas que já estão na humanidade há tantos anos, e a gente se acostuma a um modelo único, né, tradicional, talvez aquele modelo que surgiu já da Revolução Industrial, ou seja, um modelo mais mecanizado, mais centralizado de poder, mais, digamos, de piramidal, né, top-down, ou seja, as pessoas embaixo obedecendo a um ou dois, três, quatro líderes e pouco participam das decisões. E isso já mudou, o mundo é muito mais fluido, ele é muito mais holístico, e as relações das empresas precisam ser relações entre pessoas. Que eu sempre falo, empresas são, na essência, pessoas. Né? Organizações são pessoas. Então a gente precisa entender que outras habilidades, que eu não falo habilidades que a gente talvez não desenvolve na escola, talvez não, certamente a gente pouco desenvolve no nosso período acadêmico, né, e as empresas também não fomentam isso, são habilidades chamadas aquelas habilidades soft skills, que hoje tem um termo meio da moda usando isso, mas são habilidades eminentemente humanas, né? A habilidade de criação, a habilidade de comunicação, a habilidade de se relacionar com pessoas, são habilidades que a gente vai deixando de lado e a gente esquece de usá-las. E hoje o mundo organizacional, o mundo, né, seja numa produtora de televisão, seja num restaurante, seja num ambiente de tecnologia, as pessoas, apesar do mundo tecnológico, as pessoas perceberam que elas precisam mais da capacidade humana, das habilidades humanas, não tão aquelas hard skills, as habilidades duras que a gente aprende na academia, mas essas mais soft, mais leves, que a gente acaba deixando de lado. Que a gente até pode colocar aí na sequência essas habilidades, que são essas de os caminhos, né? Criatividade, adaptabilidade, consciência, né? Pode ir passando, produção. E aí a gente vai falando de tudo, criatividade. Esses são os 6 caminhos que o Sigel acabou de falar. Né, que é criatividade, adaptabilidade, consciência, o que eu acho mais incrível e mais difícil de atingir, comunicabilidade, humanidade e colaboração. É porque consciência é um alinhamento de planetas, né, cara? Vamos combinar, né? O nível de consciência hoje, ele tem que ser altíssimo, né? E aí a gente mostra na sequência eles separados da criatividade, que ele citou,
aí o adaptabilidade, o da comunicabilidade. Eu vou te perguntar qual que você acha que é mais difícil. O caminho da consciência, né? Porque ter consciência é você ter empatia, é você enxergar o outro, é você se enxergar, é você... É tipo, como Peter Drucker disse, né? O futuro, você que cria o seu futuro, né? Meio uma criação de futuro, né? O caminho humano, né? Que também é o outro, e o caminho da colaboração, né? Eu acho que... Eu vejo, sabe, Maia, eu vejo que a gente chegou numa conclusão que esses caminhos, eles não são únicas verdades, cada caminho não digo como mais importante que o outro, não. Como eu falo assim, eu trabalho com criatividade empresarial há muitos anos, com inovação há muitos anos, eu sou um defensor da criatividade humana, nós nascemos criativos, essa habilidade incrível, a gente mudou, a gente inventou muita parte do mundo por causa dessa nossa habilidade, mas eu vejo que a adaptabilidade, por exemplo, que nós não nascemos com ela, nós adquirimos à medida que a gente vai se relacionando no nosso meio. Hoje é tão exigida a nossa capacidade de adaptação a esse momento tão único da humanidade, como a gente se adapta à nossa comunicação, à nossa relação com as pessoas, nossos produtos e serviços. Mas realmente a consciência, como você falou, é uma palavra muito importante no sentido da presença, que não é a consciência não é o cargo que eu executo, não é o cargo que eu possuo, mas é a consciência do cargo. É a consciência do meu cargo. Então, se eu sou... E isso vale, inclusive, para a questão pessoal. A consciência do meu cargo, por exemplo, como pai. Eu tenho que ter consciência do meu papel de pai. Não só ser pai na palavra, mas eu preciso ter a consciência e agir a favor dela. Por isso que eu falei que é o mais difícil. Né? Que é você estar, né? Tanto que do autorreconhecimento, né? Do você acha o da autorreconhecimento consciência também o mais difícil? Você acha o da consciência eu também? Eu acho até porque, sabe, nos últimos anos eu comecei a estudar muito, estudar e praticar a espiritualidade no sentido meditação, práticas, pessoas que me apresentaram práticas que até então, por exemplo, eu achava, isso é coisa, né, coisa mais da espiritualidade, do Oriente, e são elementos fundamentais que e são muito simples que estão dentro da gente e de ter consciência que pode te ajudar em diversas outras situações. Então, é ter a consciência, ter a presença, né, verdade, com consigo mesmo e com o outro. Que está entre as economias, né? A economia da presença, a economia da confiança, a economia do acesso, né? E aí a gente praticamente encerra essa parte, que são os olhares do caminho, que eu acho que você identifica muito bem. A gente está falando sobre quais são os caminhos da liderança que evolui, você que chegou agora. Então, a gente já desenvolveu várias coisas aí, a gente está chegando ao final de uma palestra nacional que o Jean Siegel faz e que é enorme, que a gente pincelou algumas coisas. Olhares do caminho, olhar para dentro, eu, olhar como outro, eu mais pessoas, olhar ao redor, eu mais organização e olhar para o mundo, eu mais mundo. O que pega para mim é que a gente não foi educado para esses olhares, né? A gente não foi educado para olhar e ver. E perceber, e se perceber, e perceber o outro. Isso pega. Exatamente. Como isso que pega faz? A gente pessoa nunca lidou com isso. E aí, de repente, ela tem que olhar para essas direções todas. E até para si. Como que faz? Nós não fomos... nós somos treinados para, primeiro, não colaborar, para não cooperar com o outro, para ser mais individualista, ser mais centralizador. Nós somos treinados para isso. Só que ser humanos tem outra habilidade que eu sempre falo que é fundamental. Nós temos uma habilidade incrível de aprendizagem. E nós também conseguimos desaprender alguns bloqueios, algumas coisas, né? Quebrar algumas convicções para reaprender de novo. Sim. Então, a questão dos olhares, a gente fala assim, não basta ser líder, né? Não basta ser inovador. Eu preciso pensar comigo, autorreconhecimento, autoconsciência do que eu sou, quem eu sou, que talentos eu tenho, mas eu tenho que saber o meu impacto, a minha relação com as pessoas ao meu redor. Aí eu preciso olhar a minha organização ao meu redor. E aí também, hoje, mais do que nunca, olhar que impacto minhas atitudes e a minha estrutura de liderança tem com a sociedade, com a comunidade, com o mundo ao meu redor. Que é uma visão muito mais ampla do que significa liderar, seja numa organização não governamental, seja numa empresa. A gente precisa ter esses olhares. E aí um desaprendizado que a gente precisa se colocar, e como a gente aprendeu daquela maneira mais processual, mais tradicional, e ver de que maneira eu posso ter isso ao meu redor, para que eu crie, principalmente, eu falo, um ambiente de confiança para que as pessoas criem e liderem junto com você. De segurança psicológica, né? Porque a gente fala tanto em flexibilidade, mas se a pessoa não se sentir seguro de ter uma voz, ela não vai ter essa voz.
Então, assim, é difícil. Exatamente. Tanto que o último slide é conhecimento mais cocriação, experimentação, práticas, mais reflexão, que é igual à vivência. Ou seja, liderança não está ligado a autoritarismo, a processos elaborados demais. É uma construção que é a vivência quem vai determinar, né? É o dia a dia, Exatamente. né, E hoje é o seguinte, essa vivência é mais desafiadora ainda, porque o líder precisa estabelecer esse elo, essa ligação, esse laço com, né, as pessoas que estão ao redor dele, com seus colaboradores, seus clientes, as pessoas que estão ao redor dele, mesmo no ambiente digital. Então, isso é um desafio maior ainda, porque ele precisa ter... e aí, como a gente faz isso? Quando a pessoa percebe que ela é parte do processo. Quando a pessoa percebe que o líder está dando autonomia, está co-criando com ela, está ouvindo não só feedback, mas também críticas, está observando perguntas, está dando autonomia para as pessoas. Então, existe toda uma convergência de fatores que cabe muito ao líder falar assim, eu não sei tudo, eu posso sair do palco e ouvir as pessoas. Aí elas se sentem acolhidas. Num momento de tamanha incerteza, as pessoas certamente vão junto no propósito, porque se cria essa conexão. Né? Para encerrar, Sigel, você é parte da WISE, que é o World Innovation Summit for Education, que é uma cúpula de inovação, uma cúpula mundial de inovação para a educação, e você está muito ligado nisso. Quem te acompanha nas redes, nos eventos que você participa, é impressionante ser parte dessa plataforma, que é uma das muitas plataformas, mas muito relevante, né, entre as muitas que existem, que estão pensando essa educação, que estão pensando os líderes do amanhã, na verdade, né? É muito bom, né, ser parte disso e estar discutindo com o mundo inteiro numa plataforma dessa. Sensacional. E essa plataforma do WISE é um evento que acontece bienalmente no Catar, em Doha. Ano passado nós fomos convidados a participar, são 3.000 lideranças que pensam em educação no mundo. E eu fiquei muito feliz, porque é uma linha que nós temos adotado há muito tempo, de não olhar apenas tecnologia, não olhar apenas recursos complexos, complexidade, mas o tema principal do evento era justamente isso, o que significa ser humano. O tema principal do grande evento de inovação na educação no planeta, com 3.000 líderes do mundo inteiro pensando, era o que significa ser humano e como eu preciso ter a capacidade de reaprender e estar disposto a aprender diferente para que eu seja mais humano, porque a relação humana vai ser mais valorizada ainda mesmo nesse ambiente digital. E a criatividade é a pegada do Sigel também. Tanto que essa revista que a gente vai mostrar para vocês, que foi o tema da capa da Exame de março, se eu não me engano, que era Liberte Sua Criatividade. O Sigel foi entrevistado para essa matéria, que foi a matéria principal da revista Exame, né? Que é libertar a criatividade, porque a gente tem tanta dificuldade de ser criativo, hein? Que a gente não foi treinado para ser isso, né? A gente nasce criativo e a gente vai deixando de lado, porque vários bloqueios não são condicionados. A gente vai... É o pai e a mãe que falam que o carneiro não pode voar, que o desenho do menino está errado, ou que na escola, que não, faça do mesmo jeito, então a criança vai repetindo padrões para ela agradar o professor, agradar o pai e a mãe, e ela começa a deixar de lado o potencial imaginativo que ela possui. Hoje a gente tem a pesquisa que a gente deu para essa revista, para a matéria, mostra que realmente a cada 7 pessoas, uma só se considera criativa. Parece que criatividade é só do ambiente artístico, né? O músico que cantou aqui. Então, e não, criatividade pertence ao ser humano. Eu falo, ser criativo é ser humano. E a gente tem que reconhecer isso. Para que a criatividade faça parte do nosso dia a dia, é preciso reconhecer que eu sou criativo e aí eu posso ter empresas, organizações mais inovadoras, porque eu vou desenvolver a minha atitude autoral pela criatividade. É interessante, só para encerrar, que essa questão da criatividade ela é tão libertadora, juntando com as outras coisas de habilidades humanas, que a capa da revista Time, eu vou mostrar no final do programa, a capa das principais revistas do mundo, são as 100 pessoas mais influentes, e o Pichai, né, o Sundar Pichai, é uma das 100 pessoas mais influentes de 2020, né? Acabou de sair na capa da Time dessa última agora, que é o CEO do Google, né? Ele entrou com uma outra, junto com a Hold, né, da Education, e terminou assumindo. E ele é o quê? Ele é um engenheiro metalúrgico. Eu estava lendo a história da biografia dele, falei, pô, o cara engenheiro metalúrgico hoje está à frente do Google. É só uma das 10 empresas
mais poderosas, influentes. E aí ele tem uma coisa em cima do espaço dele hoje, de decisão, que são as questões de inovação e de privacidade, que é um indiano que vai ter que resolver, porque o Google dita muita coisa. Sigel, muito obrigada. Você sabe que por mim eu ficava falando aqui que eu sou uma entusiasta desse tema, obrigado. do humano, do futuro, da criatividade, da inovação. Vamos marcar depois da gente fazer uma live e a gente trocar mais ideia. Obrigada pelo seu tempo, Combinado. de verdade. Foi um prazer, viu? Obrigado, viu? E eu amo você andando de skate com sua filha para cima e para baixo. Eu sei que ela não vai cair, mas eu fico, Sigel, pelo amor de Deus. Mas, criatividade tem a ver com se colocar diante do risco. Então, é importante elas experimentarem. Elas são lindas, lindas demais. Obrigado, um beijão aí na família toda. Obrigada, querido. Que Tchau. entrevista ótima, né, gente? Muito bom. Olha, toda ela vai estar depois